Aleluia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e obrigado pela sua valiosíssima companhia. Que bom que você está aí para que juntos nós possamos receber uma mensagem especial do coração de Deus, que pode trazer um ar novo para esse dia, que pode trazer esperança àqueles que já estão sem esperança, que pode trazer ânimo para aqueles que estão desanimados. A mensagem de Deus, ela pode transformar a nossa realidade. E olha, não importa qual seja a tua realidade, o Deus de quem eu falo pode todas as coisas e nada lhe é impossível. A Bíblia diz que a Deus nada é demasiadamente difícil. Eu gosto dessa expressão. Sabe por quê? Porque para nós, frágeis seres humanos, criaturas limitadas, para nós muitas coisas às vezes são tão complicadas, mas tão complicadas, que a gente às vezes simplesmente descarta os nossos sonhos, engaveta os nossos planos. E às vezes a gente perde a esperança ou fica sempre encontrando dificuldade, empecilho, porque de fato para nós, muitas das coisas que nós precisamos é difícil. Especialmente as coisas que nós mais amamos, especialmente aquilo que nós mais queremos. Essas coisas ou essas pessoas, às vezes, para que nós possamos conquistá-las, para que nós possamos finalmente realizar o nosso sonho, o nosso desejo, a gente precisa se desdobrar, a gente precisa lutar, a gente precisa batalhar e muitas vezes o caminho parece difícil. Mas para Deus, grave isso, nada, absolutamente nada é demasiadamente difícil. Para Deus, tudo é fácil. Mas olha, isso não significa que Deus não se entristece com as nossas derrotas, com os nossos fracassos. É por isso que a Bíblia sempre nos conduz ou nos convida à vida de santidade. É verdade que o conceito de santidade nos nossos dias hoje muitas vezes se limita a um tipo de roupa, um tipo de música que se ouve, um tipo de lugar em que se vai e que não tem nada a ver com a santidade bíblica. Porque a santidade bíblica não vai falar de comprimento de saia ou de cabelo, desse ou daquele traje. A santidade bíblica, no seu contexto absoluto, fala de alguém que decide ficar ao lado de Deus, abraçar esse Deus, ou por que não esse Jesus, que é a imagem mais agradável de Deus, porque essa é a imagem de um Deus que se fez carne, de um Deus que abandonou a sua glória, abriu mão da sua majestade, da sua prerrogativa divina e se tornou um de nós ao ponto de sentir na pele todas as nossas dores, angústias, fraquezas. Fraquezas a tal ponto que ele disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Santidade bíblica é você abraçar esse Jesus e querer ficar ao lado dele. É ser separado, separada para ele. É algo que vai muito além daquilo que é superficial, externo. Santidade bíblica não fala com relação àquilo que é aparente, mas aquilo que está no íntimo do coração. Especialmente porque você vai cruzar com pessoas que talvez estão com roupas arrastando pelo chão, com um coração amargurado, cheio de raiva, de rancor, de ódio, cheio de maldade na língua e no coração. Por outro lado, há pessoas que não estão com a veste mais adequada, mas o coração está muito quebrantado na presença desse Deus.
Mas hoje eu quero trazer uma mensagem de um Deus que realmente responde à oração. E falando em oração, que tal se você já escrever aqui o seu nome e deixá-lo para nossa oração? Hoje eu vou fazer uma oração no final, porque agora eu já quero trazer a palavra que realmente vai falar ao seu coração. Muito prazer, eu sou o Ney Santos e é com alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos ler dos versículos 19 a 23. Está escrito assim: percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E, levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. A narrativa que nós acabamos de ouvir trata daquele episódio de Atos 16, quando Paulo e Silas, numa viagem missionária, eles se deparam com uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Era um espírito maligno que se manifestava nela e fazia com que ela pudesse adivinhar, prever coisas, prever o futuro. E essa jovem, por conta desse, entre aspas, dom, por conta dessa situação, desse espírito adivinhador, essa jovem, ela foi feita escrava. Ela era uma mercadoria, um produto, um bem de alguns senhores que lucravam muito. Eles ganhavam muito dinheiro com essa escrava, porque as pessoas queriam saber do futuro, queriam saber das previsões, iam até ela e, mediante pagamento, ela adivinhava as coisas por meio do espírito maligno. E aqui já está a primeira dica para você que anda atrás de adivinhações. Você que anda atrás de saber o seu futuro e às vezes se coloca diante de pessoas assim e atribui a elas uma certa divindade, uma capacidade sobrenatural e vai logo entregando tudo que tem, imaginando que aquilo vem de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. A jovem que nós estamos falando desse texto, ela adivinhava sim, mas não era pelo poder de Deus. Especialmente porque a palavra de Deus, ela não se dá a esse propósito. As profecias, as revelações de Deus, elas atendem ou servem ao propósito divino de Deus para que a missão dele se cumpra aqui, para que o reino de Deus ganhe espaço na terra. Deus não fica com profecias, com revelações, com adivinhações para atender aos apelos, aos anseios do homem, da mulher, daquele que quer saber o futuro. E é interessante que antigamente as pessoas que viviam com esse tipo de atitude de adivinhação eram aqueles descaradamente servos, muitas vezes, das forças ocultas e das forças da maldade. Mas hoje nós temos também os adivinhadores gospel, não é? E tem muita gente indo atrás disso. Posso te dar um conselho, minha irmãzinha? É você que está aí procurando profeta no Facebook. Deixa eu te falar uma coisa com muito amor.
Eu sei que é doloroso a situação que você está passando. Dolorosa, né? Eu sei que é difícil. Eu sei. Eu entendo um pouco sobre dor. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus quiser falar com você, o Deus que fez o céu e a terra, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, se Ele quiser falar com você, Ele conhece o endereço da sua casa e mais, Ele conhece o endereço do teu coração. Se Deus tem uma palavra e quer alcançar você, Ele vai fazê-lo com certeza. Você não precisa ficar aí desesperado atrás de profeta de Facebook. Tá bom? Aquela jovem dava muito lucro aos seus senhores. Só que Paulo, ele promove uma libertação para essa jovem, porque ela começou a andar atrás deles, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam a salvação. Ela fez isso por alguns dias, até que Paulo se irritou, virou-se para ela, repreendeu o espírito, o demônio que habitava nela, e ela ficou liberta. E nunca mais pôde adivinhar coisa nenhuma. Por isso, os donos dela, os senhores dela, ficaram muito, mas muito irritados e revoltados contra o apóstolo Paulo. Percebendo que a esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Sabe por que eles fizeram isso? Porque há pessoas que não estão nem aí para pessoas. O que elas querem é dinheiro. O que elas querem é lucro. O que elas querem é vantagem. Os donos daquela jovem não estavam nem aí se aquele espírito a atormentava, a aprisionava. Eles queriam mais é lucrar com ela. E eles também não se importaram com Paulo e Silas. Os agarraram e os levaram para serem açoitados. Eu quero dizer para você que, assim como os senhores dessa escrava, existem pessoas que não estão nem aí para os seus sentimentos, para as suas emoções, para o seu amor, para a sua dedicação. Há pessoas que o Deus dela é o dinheiro, é a vantagem, é poder usar e abusar de pessoas. É interessante, não é? Como tem gente que usa pessoas e ama coisas. Quando o correto seria amar as pessoas e usar coisas. Agora, olha que interessante, quando esses homens, esses senhores, eles vão para agarrar Paulo e Silas, eles falam aos magistrados que eles estão perturbando a cidade e tudo mais. Logo que eles falam isso, diz a palavra no verso 22 do capítulo 16, a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. É interessante como a multidão, ela está sempre do lado daqueles que lhes favorecem ou lhes atende os apetites da carne. A multidão está sempre em direção ao pecado, ao ódio, à oposição. Ela quer extravasar a maldade do coração humano. É comum você ver, inclusive na internet, pessoas se ajuntando para linchar alguém. E hoje nós temos vários tipos de linchamentos, né? Tem o linchamento físico, que as pessoas agarram alguém nas ruas e apedrejam, batem, espancam, né? E tem também os linchamentos virtuais, onde pessoas se ajuntam para xingar alguém através de uma plataforma, de uma rede social. E você não precisa muito para juntar esse tipo de gente. Agora saia para as ruas em busca de pessoas para um ato de solidariedade, de generosidade, de ajuda ao menos favorecido. Veja se você consegue ajuntar muitas pessoas dispostas a enfiar a mão no bolso e ajudar o necessitado. Veja se você encontra muitas pessoas com disposição para cuidar e recuperar aquele que está escravizado pelos vícios, pela bebida, pelas drogas. É difícil você encontrar uma pessoa com disposição.
mas para praticar o ódio, você sempre vai encontrar uma multidão. A multidão com os magistrados entregaram Paulo e Silas ao carcereiro. E a palavra diz que o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Aliás, isso era o tipo de coisa que um carcereiro, um soldado, tinha que fazer com excelência. Nessa época, os carcereiros, os soldados que guardavam um prisioneiro, eles tinham que guardar com a própria vida. Tanto que, quando Pedro foi preso e havia oração incessante para que ele fosse liberto e o anjo do Senhor o libertou, Herodes, ao saber que Pedro havia sido libertado da prisão, ele abriu uma investigação para saber o que havia ocorrido e mandou justiçar ou sentenciar e executar os sentinelas, os soldados que estavam guardando a Pedro na prisão, e eles foram mortos por causa disso. Nesse episódio aqui de Atos 16, você vai ver que logo à frente, o carcereiro vai pegar uma espada e vai tentar tirar a própria vida. Ele vai ser impedido por Paulo, mas ele vai procurar tirar a própria vida, porque para um carcereiro, para um soldado que vigiava um preso, se eles escapassem, era motivo de grande desonra. Então, eles faziam como fazem os samurais. Eles preferiam se matar do que viver com a desonra de não ter cumprido o seu papel. E eu quero agora convidar você para um momento de oração, lembrando que tem pessoas que talvez estão tentando desistir da vida, desistir de lutar, desistir de um plano, de um sonho, de um objetivo, por conta de alguma coisa que aparentemente deu errado, mas às vezes não. O carcereiro iria tirar a vida pensando que eles haviam escapado e eles nem tinham escapado. Há muitas pessoas que estão, quem sabe, pensando em desistir, porque o cenário parece negativo, contrário. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus não perdeu o controle de nada. Deus está no absoluto governo e Deus permite algumas adversidades para que nós possamos vencer e desfrutar de uma vitória ainda maior, com um sabor muito melhor, porque quanto maior a luta, a batalha, a vitória é mais saborosa e ela tem gosto de vitória com louvor. É isso que Deus quer para a sua vida. Vamos orar? Querido Deus, Pai maravilhoso, santo, poderoso, diante de Ti agora eu apresento a minha vida e a vida de todas essas pessoas que me ouviram. Algumas dessas pessoas entenderam bem o recado, Senhor. Algumas dessas pessoas perceberam que esse não é o momento de parar, que esse não é o momento de desistir, mas seguir em frente. Se lembrar que o Senhor ainda está no controle. Há pessoas que foram também sentenciadas, julgadas, outras escravizadas. Há muitas pessoas me ouvindo e cada uma delas talvez se encaixe numa dessas personagens que foram apresentadas aqui. Por isso, Senhor, eu peço libertação para aqueles, para aquelas que têm sido escravos, escravas do pecado, do vício, do ódio, da falta de perdão. Peço libertação para aqueles que estão oprimidos pelo diabo. Peço também conforto e consolo para aqueles que estão em busca de adivinhação. Quem sabe na esperança de confortar ou consolar o coração numa falsa esperança, numa ilusão. Ajuda essas pessoas, Senhor, que o Teu Espírito Santo abrace cada uma delas e derrame sobre elas o Teu amor, o Teu conforto, o Teu consolo. Eu peço portas abertas àqueles que precisam de uma colocação no mercado de trabalho,
Peço recursos aos que estão endividados, atormentados pelas dívidas, pelas cobranças. Eu peço, Senhor, visita aquele casal que hoje precisa tomar uma decisão importante. Visita essas pessoas que estão passando por um momento de dor, de luto, de tristeza, de perda, de prejuízo. Pessoas que estão procurando recomeçar as suas vidas e precisam do teu apoio, da tua força, meu Deus. Visita os enfermos, aqueles que estão, ó Deus, aprisionados num diagnóstico que tira o sabor da vida. Eu sei que o Senhor pode soprar sobre eles hoje o fôlego da vida e arrancá-los desse hospital, dessa UTI, dessa enfermaria. Visita essas pessoas e glorifica o teu nome, ó Pai, respondendo às orações que são depositadas aqui nos comentários. Senhor, visita cada irmão, cada irmã. Abençoa o seu dia. Que hoje seja dia de bênção e glória para o Senhor nas nossas vidas. Essa é a minha oração no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que bom que você veio até aqui. Por favor, lembre-se de inscrever-se no canal, ativa o sininho para você receber as notificações, dá o seu gostei aí, aperta no joinha, compartilhe essa mensagem com pelo menos 7 pessoas. Eu gosto do número 7 porque é o número da perfeição de Deus. Então compartilhe com 7, tá bom? Que o Senhor te abençoe. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, tá aparecendo um vídeo aqui que vale a pena você ver, hein? Dá uma olhadinha nesse vídeo. Que o Senhor te guarde, te proteja, hoje e sempre. Fique com Deus, tô indo com Ele também.